Em reverência à palavra do Senhor. Glória a Deus. Eita glória! Aleluia. A palavra se encontra em Mateus 3. Aleluia, Deus. Mateus 3. Está além do som. 3 versículos. Está lendo aqui para ganhar tempo. Mateus 3. A palavra diz o seguinte: naquele tempo, João Batista foi para o deserto da Judeia e começou a pregar, dizendo: arrependam-se dos seus pecados, porque o reino do céu está perto. A respeito de João, o profeta Isaías tinha escrito o seguinte: alguém está gritando no deserto, prepare um caminho para o Senhor passar. Abram estradas retas para ele. Pode se sentar em nome de Jesus. Vou primeiramente falar aqui para os irmãos que, assim como o louvor que eu cantei aqui, sobre os nossos sonhos, que Deus realiza os sonhos, até mesmo aqueles que a gente não tinha. Eu falo por mim porque eu nunca pensei em ministrar a palavra, não era uma coisa que eu queria. Era uma coisa que eu não sabia que um dia eu viria fazer. Eu sabia que eu era do lado do louvor. A pastora andou pegando no meu pé. E aí foi necessário que ela fizesse isso. E hoje eu agradeço, hoje eu sou grato. Porque senão eu estaria estacionado somente no louvor. E muitas das vezes Deus quer te usar em outra área. E você não sabe. Mas entrando aqui na palavra, a palavra vai dizer que surge João Batista pregando a palavra de Deus no deserto. João Batista, ele pregava sobre arrependimento. João Batista, ele falava sobre pecados. Era a pregação de João Batista. Mas quando eu falo assim, surge, João Batista surge no deserto. Mas como assim, Diácono Maria? Um dia o João Batista ele apareceu do nada no deserto? Não. A palavra de Deus, em Lucas 1:80, vai dizer que o menino cresceu e ficou forte de espírito e viveu no deserto até o dia em que apareceu diante do povo de Israel. Ou seja, antes de Isaías ir para o deserto pregar, primeiro teve uma preparação. Você não vira profeta da noite para o dia. Você não vira profeta de qualquer jeito. Outra coisa que eu já quero ressaltar. Isaías, ele cresceu e ele fortaleceu no espírito no deserto. E ele foi para o deserto pregar. Então tem muita gente que Deus usa ele em uma área, mas ele quer ir para outra. Está indo contra aquilo que Deus quer fazer na tua vida. João Batista, ele foi para o deserto. João Batista, ele foi pregar num lugar que talvez ninguém queria ir. João Batista, ele pregou num lugar improvável. E a palavra de Deus vai nos dizer que ali as pessoas de Jerusalém e da Judeia, elas saíam de suas casas e iam até o deserto para ouvir a pregação de João Batista. A pastora estava falando aqui e só fez confirmar palavras que Deus tinha me dado nessa noite. Que Deus tinha me dado para me ministrar nessa noite. Sabe por quê? Olha o que acontecia. Antigamente, pastor, antigamente as pessoas elas saíam de outras cidades e iam até o profeta para ouvir a pregação dele. E quando chegava lá era uma pregação dura. Não era pregação de passar a mãozinha na cabeça, não era chavezinha de carro, nem de moto, nem de casa. E hoje em dia o que é que acontece? Como a pastora tinha falado aqui, as pessoas moram perto dos ministérios, a gente hoje tem essa facilidade. Tem muitos ministérios perto das nossas casas. E mesmo assim as pessoas, elas colocam desculpa atrás de desculpa.
não vir para o culto. Quem quer que a profeta se desloque da casa dela para ir até o lar dela. As coisas elas se invertem hoje em dia. Antigamente as pessoas saíam de longe para ouvir a palavra de Deus. Hoje ela quer ficar dentro de casa acomodada, quer que o profeta vá até lá. E outra coisa, e se o profeta chegar lá e falar uma palavra dura, ela fica com raiva. Quer receber bênção. Quando coloca na foto um pregador que é conhecido, que entrega a chave disso e daquilo, os cultos lotam. É verdade, Deus. Eu sei que hoje é um culto de família, mas foi essa palavra que Deus colocou para mim pregar. As pessoas hoje elas só querem receber, mas ela não quer se doar para Jesus. A palavra de Deus vai nos falar que Jeremias ele se vestia com roupas feitas de pelo de camelo e ele se alimentava, usava um cinto de couro, se alimentava de gafanhoto e mel silvestre. Ou seja, até no deserto Deus deu estratégia para Jeremias, para João Batista, perdão. Ele deu estratégia para ele. Ele tirou dali as suas proteínas. Ele tirou dali tudo que o corpo dele precisava, necessitava. João Batista, ele não usava uma roupa de luxo. João Batista, ele não queria chamar a atenção do povo. João Batista, assim como aqui vai dizer a palavra, que o profeta Isaías fala, que a voz que clama no deserto, que alguém estava clamando no deserto para abrir a passagem para Jesus. Então Jesus, o compromisso de João Batista era com Jesus, era fazer o povo, era preparar o povo para a vinda de Jesus Cristo. Essa era a missão de Jesus Cristo, de João Batista. A pastora falou Jeremias ali, agora eu fiquei com Jeremias na cabeça. Então João Batista ele queria chamar a atenção do povo para que o povo se arrependesse. Aleluia! João Batista ele não colocava roupa bonita para impressionar Deus. Não. Você não precisa colocar uma roupa bonita para impressionar a Deus. Mas se você tiver condições de usar uma roupa bonita, para não impressionar o homem, porque hoje em dia que a gente vê isso. Tem muita gente que vai para o culto bonito. Tem muita gente que coloca a melhor roupa, mas não é para prestar um culto para Deus. É para prestar um culto para o homem. É para querer se aparecer diante do povo. O povo, hoje em dia parece que eles estão perdendo cada dia mais o temor de Deus. Ele quer que o povo note ele e está deixando Deus de lado. A Bíblia vai nos falar que quando os saduceus eles foram até o deserto e os fariseus, diz que muitos deles foram para ouvir a palavra de Jeremias. Você sabe o que foi que João Batista falou para eles? Raça de víboras, arrependam-se dos seus pecados. Hoje em dia a pessoa só quer ouvir mel. É que nem a diaconisa marinesa, ela falou uma palavra, e é verdade. A gente tem que saber usar as palavras, porque palavras elas matam. Só que não é só a palavra dura que mata, não. Aquela mãozinha na cabeça passando todo o culto. O diácono Maria está em pecado. Não vou chamar a atenção dele, não. Eu caio? Não, meu irmão, é normal. É normal não, meu irmão. Esse negócio de cair, que o cair é do homem, o levantar de Deus não está na Bíblia. Não, eu creio no seguinte, eu não estou aqui arrotando santidade, não estou aqui falando que eu não vou cair. Eu sei de uma coisa, que se tu cair, se tu se arrepender, Jesus ele vai te levantar. Mas tem pregadores, não todos, mas tem muita gente que coloca na cabeça que parece que cair é normal. Parece que pecar contra Deus é normal. Não, a verdade tem que ser dita, meu irmão. Como é que você vai ter uma libertação você ouvindo mentiras? Tem profetas. Deus me incomodou, pastora. E eu vou ter que falar. Tem muito profeta que sobe no altar, passa o culto todinho no celular, mandando um WhatsApp para um, mandando um WhatsApp para dois, mas na hora que tem uma
oportunidade já vai falando rajada de língua. Eu não consigo entender. Eu não consigo entender isso. Meu irmão, será que ele estava falando com Deus pelo WhatsApp? Eu creio que não. Não dá glória para ninguém. Não bate palma para ninguém. Não presta atenção no que o irmão está falando. Mas na hora que ele pega no microfone, ele é o santarrão. Ele é o bonzão. Tem que glorificar. Tem que glorificar só na vez dele, meu irmão. Isso é hipocrisia, meu irmão. Eu não posso aqui querer que os irmãos louvem o nome do Senhor só na hora que eu tiver com a oportunidade, não. Nós, como homem de Deus, a partir do momento que sobe nesse altar e que entra e coloca os pés dessa igreja, não é que você tem que ser de duas caras, não, meu irmão. Mas você tem que respeitar o lugar santo. Você sobe no altar e fica de lá de mimimi, de conversinha, de gracinha. E o respeito pela casa do Senhor. Nós que estamos levando a palavra, nós que levamos, que temos o compromisso de levar a palavra do Senhor, nós temos que nos comportar como homens de Deus. Nós não podemos chegar e ficar dentro do culto de qualquer jeito, bate-papo com um, bate-papo com o outro, mas na hora da minha vez, ai meu Deus do céu, eu dou glória, eu sapateio. Eu sei que tem muita gente, vou falar de mim, eu me recuso a aceitar uma profecia. Eu sei que tem profeta na terra, eu acredito, meu irmão, eu acredito, mas eu me recuso, quando vejo esse tipo de comportamento, eu me recuso a uma profecia daquele cara. Porque pastor Leandro, pastora Lia, pastora Edileuza, sabe muito mais do que eu. E sabe que para Deus falar contigo, para Deus falar comigo, nós temos que estar em espírito. Se eu estou batendo um papo com um, batendo um papo com o outro, como é que Deus vai me revelar alguma coisa? Não é desse jeito que as coisas funcionam. João Batista, ele fala para os fariseus e para os saduceus que eles tinham que se arrepender dos seus pecados. E ele falou para eles que eles não iam se livrar da mão de Deus, do castigo que Deus ia enviar para eles. Porque eles estavam ali no culto, não era para adorar o Senhor, era para querer se aparecer. Talvez, creio eu, que eles estavam com roupas bonitas. Talvez, creio eu, que estavam cheios de joias. E hoje em dia, a gente vê isso no culto. Eu já vi no foto de Facebook o irmão orando e tirou uma selfie orando. Pelo amor de Deus, isso não existe, Deus, não. Isso não existe, não, meu irmão. E João Batista fala o seguinte: arrependa-se. E você tem que mostrar que você está arrependido. E não fale para ninguém. Mas por que João Batista falou isso? Por que João Batista falou que ele tinha que não só falar que estava arrependido? Sabe por quê, meu irmão? Falar até papagaio fala. Eu posso pecar hoje e pedir perdão para Deus amanhã e continuar com as mesmas atitudes. Não, meu irmão, se eu peco hoje e eu peço perdão a Deus, Deus quer que eu mude naquilo. Deus quer ver uma evolução. Deus quer ver a minha mudança. Então, que adianta eu só falar da boca para fora que eu pequei, Senhor, me perdoa, e eu continuar com as mesmas ações? Que adianta isso? Você acha que é dessa forma que eu vou ser salvo? Não, não é dessa forma, não. É eu pecando, é eu reconhecer meus pecados diante de Deus e eu não fazer mais aquilo. Se porventura eu vier fazer de novo, eu dobrar meu joelho e chamar a atenção do mestre com mais clamor ainda. E o que eu acho interessante de João Batista, foi um dos profetas mais importantes que tem na Bíblia, pois foi o homem que preparou o caminho para Jesus. Que quando Jesus chega de frente para ele, no dia que Jesus encontra com ele no deserto, Jesus pede para ser batizado por ele. E João Batista fala: Senhor, não sou digno nem de carregar suas sandálias.
Olha aí, João Batista, um homem que preparou o caminho para Jesus, um dos mais importantes, está ali, meu irmão, sendo humilde diante de Jesus, pois ele sabe que quem está diante dele é muito maior do que ele. Ele sabe que quem está diante dele é o único que pode dar a salvação. E outro fato é que quando Jesus pede para ser batizado por ele, por João Batista, ele se recusa. Ele fala: Senhor, eu que deveria ser batizado pelo Senhor. O Senhor quer que eu te batize? Jesus responde para João Batista: tem que ser dessa forma, pois só dessa forma nós obedecemos à vontade de Deus. O Filho do Homem, o Filho de Deus, ele veio até a terra e ele fazia as coisas que Deus queria. As coisas que Jesus ele fez na terra não foi da vontade do próprio Jesus. Não, ele ouvia a voz do Pai. Ele era obediente ao Pai. Então, a obediência é que faz você crescer na verdade. Não importa o lugar que você está levando a mensagem. Não importa se é numa igreja bonita. Não importa se é na boca de fumo. Não importa se é numa favela. Não, meu irmão. O que vai fazer um lugar é você. Não é o lugar que vai fazer o profeta, não, pastor Leandro. O que vai fazer você ser homem de Deus vai ser a forma que você conduz a sua vida. Vai ser a forma como você obedece à vontade do Pai. Aleluia, Jesus. Tem gente que pensa que o ministério só começa quando vai para uma igreja grande, quando vai para uma igreja bonita. Muitas das vezes chega num lugar humilde, fica até desanimado de pregar. Quando pega o microfone que está uma igreja. Tem muita gente assim. Até para louvar, quando o ministério é bonito, misericórdia. Louva-te. Mas quando vai para um ministério simples, muitas vezes tem ministério que nem microfone tem, que tem que ser no gogó. Aí todo desanimado. Que ministério é esse, meu irmão? É assim que você quer se fortalecer? Outra coisa, Jesus quer levar você para a palavra ou você quer para o louvor? Quer você no louvor ou você quer ir para outra área? Nós temos que saber o que Jesus quer com a gente, o que Deus quer com a gente. Nós temos que pedir discernimento a Deus para sabermos qual é o nosso chamado. Jeremias, ele tinha um chamado desde a barriga da mãe dele, desde o ventre. Não foi de qualquer jeito, não. Deus já tinha escolhido ele. E Jeremias, ele cresceu no deserto e foi seguindo as orientações. Foi necessário. Então, Deus, ele conhece a gente muito antes da gente ter nascido. Deus te conhece, meu irmão, quando você ainda estava no ventre da tua mãe. Deus te conhece muito antes da tua mãe, do teu pai. Eu já sabia cada escorregada que você ia dar, cada falha que você ia cometer. Mas Deus também sabia que você ia se levantar, que você ia se erguer, que você ia levar o evangelho adiante. Aleluia! A pastora falou num ponto e é verdade. Você sabe o que parece que a gente está fazendo? Aquele povo que quando foi de perto, que a viagem era para durar 40 dias, durou 40 anos. Por quê? Porque começaram a andar em círculo, murmurando, e não chegava a lugar nenhum. E parece que a gente está fazendo a mesma coisa. A gente só pregando aqui para o próprio crente. A pastora está arrochando a gente. Vamos fazer o evangelismo. Vamos levar a palavra de Deus a quem realmente precisa. Porque a maioria de nós aqui já conhecemos a palavra de Deus. A maioria de nós aqui já sabemos a verdade. E nós temos que ter conhecimento para que nós possamos passar adiante. Não ficar pregando o tempo todo para crente. Não, é claro que a gente tem que vir aqui para os cultos, sim. Mas nós temos que fazer a obra lá fora também. Então já começou a me incomodar. Uma coisa que o missionário, até o missionário Jefferson, ele me falou. Que realmente precisa estar lá fora. Estão lá nas biqueiras, estão nos hospitais, estão no presídio. É muito fácil eu chegar. É cômodo para mim eu sair da minha casa, vir aqui e levar a palavra. É muito fácil. Deus quer ver a gente colocar a mão no arado. Deus quer ver a gente começar o nosso ministério verdadeiramente. Não vamos me alongar muito na palavra.
O senhor passar muito, já não vai ser Deus que está no conduzindo. Muitas das vezes eu até converso com minha esposa. E tem hora que eu fico revoltado com certo tipo de coisa que eu vejo. E eu falo, vontade de falar no microfone, eu tenho. Mas eu tenho temor do Senhor. Eu só falo com o Espírito Santo me conduz. Agora, uma coisa eu vou dizer para os irmãos. Eu peço a Deus, Deus, se eu virar profeta, que eu não vire profeta covarde, não. Eu não fique com medo, que parece que hoje as pessoas estão com medo de falar a verdade. Só quer entregar bênção. Não quer entregar conselho. É chave aqui, é chave daqui. A pastora fala direto, meu irmão, não deixe na sua cabeça para qualquer um. Cuidado, meu irmão. Eu estava lendo sobre isso um pouquinho. Meu irmão, se vocês lerem, não é muito bom você deixar ele não. Eu vou entrar aqui no negócio que não é o tema que eu vim para cá. Mas não é muito bom não. A gente muitas das vezes não sabe nem como é que o cara anda. Aí quando é o irmão da casa, que nem a pastora sempre fala, aos irmãos inventam desculpa e não vem pro culto. E muitas das vezes a vida do irmão está mais certa do que aqueles que vivem arrotando santidade. Eu quero aqui, de antemão, deixar meu agradecimento para a pastora pela confiança que ela tem me dado. Eu quero dizer para a pastora Lia que eu não sou nenhum santarrão, que nem eu sempre deixo bem claro. Não sou melhor do que ninguém, nem quero ser. Eu creio nisso, que todos nós somos iguais. Independente se um tem um donzinho ali a mais, o outro não. Independente disso, todos nós podemos ser usados por Deus se quiser. É só abrir a Bíblia, estudar, ter curiosidade que a palavra vai entrar na tua cabeça. Eu quero deixar minha gratidão, porque se não fosse por ela, eu estaria estacionado no meu ministério. Não é qualquer um que dá essa confiança. Não é qualquer um que chega, porque eu posso estar desconcertado. Porque ela não sabe de tudo, mas Deus não conhece. Muitas das vezes, a gente esconde do nosso pastor a verdade, esconde do nosso irmão, mas a gente não consegue esconder de Deus. E outra coisa, quero deixar uma alerta para os irmãos, cuidado com aquilo que vocês fazem fora do ministério. Sabe por quê? Porque vira e volta. Eu comecei agora, tem 1 ano e meio, pastor Leandro. E vira e volta, as pessoas falam, ó, meu irmão lá do ciclo de oração, um varão, manda até print e manda pra gente. Eu sempre falei que tem que ter cuidado, porque tem muita gente que leva a palavra de Deus, que é picareta, e que se souber que você caiu, se souber que você está fazendo coisa errada, e uma hora dessa ele pode te envergonhar. Então nós temos que ter medo da mão do Senhor, porque Deus ele permite que nós sejamos envergonhados. Eu não sou nenhum santarrão não, mas eu estou tentando, meu irmão. Eu sempre falo com o Marcão que é uma luta, o irmão Marcos é uma luta atrás da outra. É dias após dia, porque eu também tenho meus desejos carnais ainda. Se eu falasse, eu estou liberto, eu estaria mentindo para vocês. Eu não gosto, eu sempre falo, eu não gosto de falar de vida alheia. Eu gosto de falar da minha. Eu, quando eu vou falar da vida de alguém, eu falo da minha. Que a minha eu posso falar. Irmão, eu tenho que lutar, é dia após dia. Eu falo sempre, Deus me livrou do álcool, Deus me livrou das drogas. Fiquei 8 anos escravo da cocaína. E falando que não era viciado. E Deus me livrou disso da noite pro dia. No dia que eu aceitei, no outro dia eu já não tinha mais vontade de nada. Mas ainda existem outras coisas para ser trabalhadas. Eu deixo bem claro. Eu gosto de falar, sabe por quê, pastora? Porque cada vez que eu falo, parece que vai saindo. Eu vou me abrindo com os irmãos e aquela vontade vai passando. Eu tenho um problema da ira. Eu me iro com muita facilidade, mas Deus já está me dando estratégia para me lidar com isso. E nós temos que pedir. A pastora fala que tem que respirar até 20, pastora. Tem hora que tem que respirar até 50. Então, meus irmãos, é a palavra que Deus colocou no meu coração nessa noite. Que nós possamos nos arrepender verdadeiramente. Que nós possamos vir para a igreja, mas para prestar o culto a Deus, não para prestar o culto à pastora, não para prestar o culto à irmã Dione, à irmã Marcão. Não, meu irmão. Vamos prestar o culto a quem verdadeiramente é merecedor de toda honra e toda glória, que é Jesus de Nazaré. Então,
que essa palavra possa entrar no coração dos irmãos. Como você fala, eu não vou pedir perdão, porque foi Deus que colocou no meu coração. Se eu falei alguma besteira aqui, Deus cobra de mim. Que Deus possa iluminar o caminho de cada um aqui. Meu irmão, eu não conheço a vida de ninguém aqui, mas Deus, Ele sabe. Deus, Ele conhece Ele conhece a história de cada um aqui. Então entregue os seus problemas na mão do Senhor. Não fique contando muita coisa para os seus irmãos, até mesmo para nós mesmos, os irmãos. Muitas das vezes Deus quer que a gente conte para Ele. Deus, Ele conhece, Ele sonda. Deus, Ele tem a providência para você. Deus tem a providência para mim. Eu vi uma oração esses dias. Eu vi uma oração do pastor Danilo. Não sei se o pastor não conhece, não sei se os irmãos conhecem. O pastor Danilo. Ele fez um vídeo falando assim sobre a oração. Que a oração ela começa Pai Nosso. Ou seja, o Pai é de todo mundo. O Pai não é só meu. O Pai não é só seu. Não, o Pai é nosso. Então, se o Pai é nosso, nós podemos confiar nele. Nós podemos pedir a Ele. Nós só devemos, na realidade, entregar nossa vida na mão dele. E nessa noite, meu irmão, essa palavra, ela entra no seu coração. Se você chega em casa, entregue seus problemas na mão de Deus. Confie no Senhor, que Deus, Ele vai resolver tudo da tua vida. Amém? E assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.